Jesse Lingard perto do Corinthians masculino e Emily Lima apresentada oficialmente no Corinthians feminino. Bora conversar um pouquinho? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, caso tu sejas novo ou nova por aqui, prazer. Eu sou Bianca Molina, sou jornalista, repórter, setorista do Corinthians. Acompanho o dia a dia do clube pela TNT Esportes Brasil e agora estou aqui começando esse projeto de canal de YouTube. Não repara, te aproxega, te inscreve e se no final desse vídeo tu tiveres gostado dele, deixa teu like. Se tiver gostado muito ou entender que faz sentido, manda para alguém que ajuda bastante. E se ainda estiver habilitada a opção de hypar, hypa, que assim o YouTube entende que tu gostaste e ele passa a oferecer o vídeo para pessoas que muito possivelmente ainda não conheçam aqui o canal. O Corinthians está a um pouquinho mais de 24 horas de disputar a semifinal do Campeonato Paulista, partida de jogo único em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino. Pode passar. Às 8h30 da noite deste sábado, eu estou aqui no CT Dr. Joaquim Grava, onde o técnico Dorival Júnior finaliza nesse momento da gravação desse vídeo, 4 horas da tarde, a preparação para essa partida. Nunca é demais lembrar, né, por conta de um calendário atribulado, o Corinthians jogou na quarta-feira contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, voltou na quinta-feira e teve um regenerativo e nessa sexta, então, a única possibilidade do técnico Dorival Júnior fazer um treino tático pensando no jogo de semifinal do Campeonato Paulista. O treino não foi aberto, estou aqui por outros motivos, mas aproveito para falar com vocês sobre o fato do Corinthians, enquanto lá dentro de campo está se preparando esportivamente para alcançar mais uma meta esportiva da temporada, né, estar em mais uma final de Campeonato Paulista, nos bastidores o clube também se movimenta para continuar fortalecendo esse elenco. Já tinha trazido aqui, né, o técnico Dorival Júnior esperava no mínimo 4 novos reforços ainda antes da janela fechar, pensando de fato numa temporada que vai ser cheia, numa rodagem de jogadores e em eventuais perdas também, ou por venda, ou por lesão, por problema de departamento médico ainda que não sejam tão graves, ou até mesmo suspensão e tudo mais. Então, Corinthians corre nos bastidores e o nome que mais se aproxima nesse momento é Jesse Lingard, jogador de 33 anos, acho que dispensa bastante comentários, né, com longa trajetória, especialmente no futebol inglês, mas que nas 2 últimas temporadas estava na Coreia do Sul. Bom, o André Hernan e o Bruno Andrade da ESPN trouxeram essa informação em primeira mão, nós apuramos e confirmamos pela TNT e a informação de momento é, depois de algumas trocas de minutas de contrato, Lingard está muito perto de virar jogador do Corinthians, porque havia uma discussão financeira, né, não só em termos salariais, mas também de possíveis luvas que o jogador poderia querer receber. Então o Corinthians estava negociando essa parte e também questões esportivas do tipo, o contrato em um primeiro momento do Lingard com o clube vai ser até o final dessa temporada, mas assim como aconteceu com o Zaccaria Labiat, ele pode ser renovado automaticamente caso algumas metas elas sejam alcançadas. Então depois dessa troca de minutas, o Corinthians já chegou a um acordo, a um acerto com o staff do Lingard. Então, o novo contrato já alterado, né, e totalmente redigido de acordo com as necessidades e os interesses das duas partes, clube e staff do jogador, ele já foi feito, o Corinthians já enviou para o staff do Lingard e agora só está esperando a assinatura. Não é o contrato efetivo ainda, é um pré-contrato, isso porque o Lingard ainda teria que passar por exames médicos para daí sim assinar de forma definitiva esse vínculo com o Corinthians. Como é que funciona? Eles assinam esse pré-contrato e lá nesse pré-contrato está dito que caso o Lingard ele não seja aprovado nos exames médicos, automaticamente o contrato ele passa a ser desfeito. Então no momento é assim, o Corinthians espera essa assinatura. Tendo a assinatura, o Corinthians já se movimenta para emitir as passagens para o jogador e para o staff dele, para que eles possam vir ao Brasil e aí realizar os exames médicos. Eu pedi para um amigo meu que sabe tudo de futebol sul-coreano, acompanha de pertinho, ele fazer uma análise dessas últimas 2 temporadas, que eu acho que é o que mais interessa ao torcedor, né? Não é exatamente o Jesse Lingard do Nottingham Forest ou do United ou mesmo da seleção inglesa, porque o tempo ele vai passando e normalmente o jogador ele vai se adaptando, especialmente quando ele já tem mais de 30 anos e a gente está falando de uma liga que não é das mais fortes aí quando a gente pensa nas principais prateleiras do futebol mundial. Então o Matheus, ele traz um resuminho do que o torcedor do Corinthians pode esperar. Fala Bibi, pessoal ligado no canal, tudo bem? Eu sou o Matheus Braga da J-League Insider e quando a gente para avaliar o que foi o Jesse Lingard dentro do cenário da K-League, acho que muita gente se surpreenderia ao ver que o próprio Jesse Lingard, aquele cara que a gente conhecia do Manchester United, chegou na K-League e ajudou realmente a fazer a diferença
para o seu clube. Ele meio que se reinventou e também se reconectou com o futebol, né? Eu acho que é uma grande característica do futebol do leste asiático, na Coreia do Sul e no Japão principalmente. O Lingard, ele começou a atuar numa outra posição. A gente geralmente está acostumado a ver o Lingard ou como um meia centralizado ou até mesmo aberto, principalmente pelo lado esquerdo. Mas na Coreia do Sul, na K-League, ele realmente começou a jogar mais como um segundo atacante. O FC Seul era uma equipe que jogava com 4-4-2 e o Lingard muito próximo ao centroavante croata, o Dugan Zic, né? E ele ajudou muito o FC Seul nas 2 temporadas em que ele teve na K-League. O clube é um clube de muita tradição local, 6 vezes campeão da K-League, mas que desde 2016, que foi a última vez que conquistou o troféu nacional, não alcançava um resultado tão expressivo, talvez ali só em 2019. Acabou terminando a temporada de 2024 na 4ª colocação, voltando a participar de uma competição asiática, onde ele vai muito bem e ajuda o FC Seul a se classificar nessa atual edição da Champions League asiática. O Corinthians acho que está recebendo um jogador que é muito versátil, que pode jogar tanto um pouco mais atrás do atacante quanto um meia. Acho que para encaixar nesse sistema com o Garro, com o Memphis, do jeito que o Dorival Júnior pensa, é uma boa contratação e acho que é um jogador que chega num bom momento, principalmente revitalizado na sua passagem pelo futebol coreano. Bom, vou falar uma coisa para vocês, eu acho uma boa contratação. Ela vai ao encontro das necessidades do Corinthians, que é não investir, né, não fazer aportes financeiros demasiados para contratar jogadores por conta do cenário financeiro. É um cara que estava livre no mercado, que não chega com um salário altíssimo, né? A informação do Samir Carvalho é que ele deve receber algo na casa de 600, 700 mil reais, é um salário muito alto, mas sabemos que um cara desses poderia chegar no Brasil querendo ganhar mais de 1 milhão, não seria novidade nenhuma. Eu acho que ele, tecnicamente, muito pelo que traz o Matheus aqui, ele pode agregar esse time do Corinthians num setor que pode ajudar, com uma versatilidade que pode contar muito a favor dele. Se as metas elas forem mesmo na casa do 50% de jogos, 45 minutos em campo, é bastante coisa. Ou seja, ele vai precisar desempenhar para ser uma das primeiras peças pensadas pelo técnico Dorival Júnior. Ou não necessariamente direto num time titular, mas como uma opção aí saindo do banco de reservas. É um cara que, ainda que tenha mudado de posição, né, como o Matheus trouxe, ele ainda pode atuar como um meia mais centralizado, ou de repente um segundo atacante, ou um meia jogando pelo lado esquerdo, a ver como se dará isso. Eu sei que existe muita resistência, porque, putz, mais um cara que é amigo do Memphis, eles jogaram juntos, né, no United, mas eu também entendo que faz sentido se o Memphis quer construir uma história a longo prazo no Corinthians e ele tenha como ajudar o clube a chegar em alguns nomes que possam agregar tecnicamente, eu entendo que faz sentido. É normal, eu vou trabalhar numa empresa, se eu tiver a mínima possibilidade de indicar algum amigo que seja bom, competente para estar naquela empresa também, eu também vou fazer isso. Então acho que passa mais ou menos por aí. Logicamente o setor de análise de mercado, né, do Corinthians também é consultado para entender se o Lingard ele pode realmente trazer esse a mais para o Corinthians nesse cenário que o Corinthians não vai precisar desembolsar para ter o jogador e sim pagar o salário. Show de bola? Em breve teremos mais atualizações. Falando de Emily Lima, ela foi apresentada oficialmente nessa quinta-feira como nova treinadora do Corinthians feminino. O Corinthians, a modalidade do feminino aqui está vivendo data FIFA, né? Tem alguns amistosos pela frente, em se tratando de seleção brasileira. O Corinthians teve jogadoras convocadas, são 8 atletas, se não me falha a memória, convocadas, 8 ou 9 atletas convocadas para a seleção feminina. Então o primeiro jogo da Emily vai ser no dia 13 de março, já um derby, jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Então ela já vai ter um desafio aí pela frente. Eu gostei bastante da coletiva dela, ela fala sobre o aspecto de jogo, né, tático, como ela pensa o futebol, fala sobre as últimas passagens dela, os últimos trabalhos que não foram tão bons, e ela também fala sobre a diferença de cenário, de qualidade de elenco, de investimento e tudo que isso a gente sabe que pesa
Quando se discutiu o Lucas Piscinato, muita gente falava sobre ele não ter o perfil, era um técnico mais reativo e até por isso ele fez bons trabalhos no Inter, no São Paulo e que com o Corinthians talvez não tenha casado tanto, ainda assim ele conquistou 5 títulos. Mas a Emily pode se encaixar nesse sentido porque de fato ela pensa num time mais propositivo, um time mais vertical, um time mais ofensivo, é uma treinadora que gosta de atacar com 7, 8 atletas, então talvez vá ao encontro do que esse Corinthians construiu e do que logicamente o torcedor também espera que esse Corinthians feminino entregue. Show de bola? Chegou até aqui e ainda não está inscrito, te inscreve, se curtiu esse vídeo deixa teu like, se curtiu muito ou entendeu que faz sentido manda para alguém que ajuda bastante. Beijo, tchau, tchau.